Sempre que alguém diz que algo é feio, alguém responde imediatamente: mas beleza é subjetiva. E quanto mais você escuta essa frase, mais ela começa a soar como uma resposta pronta. Porque se beleza fosse apenas gosto, por que certas coisas continuam sendo vistas como belas em praticamente qualquer lugar do mundo? Porque um templo antigo, uma catedral ou até um rosto humano simétrico parecem agradar quase todo mundo. Então, talvez a pergunta não seja tão simples quanto parece. A beleza é realmente subjetiva ou a gente só se acostumou a repetir isso? Na série de vídeos que estou fazendo sobre a importância da beleza, muita gente diz que está cansada de viver em lugares feios. Mas quase sempre aparece a mesma resposta: isso é só questão de gosto. Então, aqui a gente vai investigar essa ideia com calma, não só pela filosofia, mas pela arte e pela forma como a gente realmente percebe imagens. Porque, ao final, você vai entender por que a frase beleza é subjetiva pode não explicar quase nada. Durante muito tempo, a ideia de que a beleza é apenas gosto pessoal simplesmente não existia. Quando você olha para um templo grego ou para uma catedral medieval, existe uma sensação imediata de ordem. As partes parecem se encaixar. Nada parece sobrando, nada parece fora do lugar. E enquanto olho para esse tipo de construção, o que mais chama atenção não é um detalhe específico, mas o conjunto, como se tudo estivesse organizado para funcionar junto. Filósofos tentaram entender isso. Platão falava de beleza como uma forma de harmonia. Aristóteles relacionava beleza com proporção e organização. E séculos depois, Tomás de Aquino resumiu essa percepção de um jeito muito simples. Algo é belo quando tem integridade, proporção e clareza. Ou seja, quando a forma é completa, organizada e compreensível. Isso não era uma opinião isolada. Era a maneira como beleza era entendida por muito tempo. E isso leva uma dúvida importante. Se durante séculos a beleza parecia algo reconhecível no mundo, em que momento ela virou apenas gosto pessoal? Hoje, a resposta parece óbvia. Cada pessoa tem seu gosto. Algumas preferem arte clássica, outras gostam de arte moderna. Alguns gostam de música mais complexa, outros preferem algo mais simples. E, olhando assim, a conclusão parece inevitável. Se as pessoas discordam, então beleza não existe. Mas, quando você para um pouco e observa esse raciocínio com calma, ele começa a não se sustentar tão bem. Porque pessoas discordam sobre comida, e isso não significa que nutrição não exista. Pessoas discordam sobre música, e isso não significa que não existam padrões de harmonia. Então, talvez a diferença de gosto não seja o fim da conversa. Talvez seja o começo dela, porque isso abre outra possibilidade. Talvez o problema não seja que a beleza não existe. Talvez o problema seja como a gente percebe. E se for esse o caso, então a pergunta muda completamente. Quando algo parece belo, isso vem só do gosto ou da forma como a gente enxerga? Antes de continuar, vale fazer um teste rápido. Olhe para essas 3 imagens, sem pensar muito. Qual delas parece mais agradável? Quando olho para isso, a resposta parece quase imediata. Uma delas simplesmente funciona melhor. A outra já começa a incomodar um pouco e a terceira parece bagunçada. E o curioso é que ninguém te ensinou formalmente a fazer esse tipo de julgamento. Você sente quando algo está equilibrado e quando algo não está. Então surge uma pergunta importante. Se beleza fosse apenas gosto, por que esse tipo de resposta parece tão automática? De onde vem essa sensação de que algo está no lugar errado? O que esse teste mostra não é exatamente uma preferência,
mas uma reação que acontece quase automaticamente. Quando você olha para a primeira imagem, existe uma sensação de estabilidade, porque nenhum elemento parece pesar mais do que o outro, e o olhar não é puxado com força para nenhum ponto específico. Mas, nas outras imagens, essa sensação começa a se perder, porque alguns elementos passam a competir entre si, e a composição deixa de parecer organizada como um todo. Isso não acontece por acaso, e foi exatamente esse tipo de fenômeno que começou a ser estudado no início do século XX. Esses estudos mostram que a mente humana não percebe o mundo como formas isoladas, mas como relações organizadas dentro de um campo visual. A isso deram um nome de Gestalt. E a ideia central é simples. A percepção humana tende naturalmente a buscar ordem e equilíbrio. Rudolf Einstein descreve a imagem como um sistema de forças, onde alguns elementos criam tensão e outros estabilizam a composição. Quando essas forças se equilibram, a imagem parece funcionar melhor. E isso muda a pergunta inicial, porque sugere que aquilo que chamamos de beleza pode não ser apenas gosto, mas uma resposta de forma como a percepção organiza o que vê. Mas talvez alguém diga que tudo isso vale apenas para a arte clássica e que artistas modernos abandonaram completamente essa ideia de ordem. Só que, quando você olha com atenção, o que parece é outra coisa. Quando você observa uma pintura de Vincent van Gogh, o que parece caótico à primeira vista, logo começa a revelar um certo ritmo, porque as linhas e as cores conduzem o olhar de forma bastante controlada pela tela. Em Henri Matisse, as formas são simplificadas, mas as cores e os espaços são organizados de maneira que a composição se mantém equilibrada. Já em Gustav Klimt, mesmo com o excesso de padrões e ornamentos, existe uma estrutura clara que sustenta a imagem e impede que tudo se torne visualmente confuso. E no caso de Pablo Picasso, onde os rostos e os corpos são fragmentados, as formas ainda são organizadas em relações geométricas bastante precisas. Ou seja, mesmo quando a arte rompe com a ideia tradicional de beleza, ela continua operando dentro das mesmas leis da percepção visual. Porque a pintura não acontece apenas na tela, ela acontece na forma como o olhar se move dentro dela. E isso reforça uma ideia importante que começa a aparecer com mais clareza agora. Talvez a beleza não seja apenas uma preferência, mas uma forma de organização perceptiva que a gente reconhece, mesmo quando não percebe conscientemente. E talvez o ponto mais curioso apareça quando você amplia ainda mais essa pergunta. Porque ideias muito parecidas sobre beleza não aparecem apenas na filosofia europeia ou na arte ocidental. Elas surgem em culturas completamente diferentes, separadas por tempo e por geografia. Na Grécia Antiga, a beleza era associada à proporção e à harmonia. Na tradição medieval, ela era entendida como integridade, ordem e clareza. Mas quando você olha para a estética chinesa, a ideia de harmonia entre os elementos continua presente, principalmente na forma como a paisagem é organizada. E, na estética japonesa, conceitos como equilíbrio entre espaços mostram uma preocupação muito semelhante com a organização visual. Ou seja, mesmo em contextos muito diferentes, as mesmas ideias continuam aparecendo, e isso levanta uma dúvida difícil de ignorar. Se culturas tão distantes chegaram a conclusões parecidas, será que isso é apenas coincidência ou existe algo mais fundamental nisso tudo? Quando você junta tudo isso, a pergunta inicial começa a mudar de forma. Talvez a beleza não seja apenas uma opinião, mas uma forma de reconhecer ordem. Porque a filosofia descreveu isso. Culturas diferentes chegaram a ideias semelhantes, e a própria percepção humana funciona dessa maneira. Então, quando alguém diz que beleza é apenas subjetiva, na maioria das vezes não está descrevendo como a gente percebe o mundo. Essa explicação está simplificando uma questão mais profunda. Porque, se a beleza tiver algum fundamento real, então algumas coisas realmente funcionam melhor do que outras. E isso implica julgamento.
E é justamente aí que começa o desconforto. Então, talvez a ideia de que a beleza é só gosto pessoal não tenha surgido da arte, mas da dificuldade de aceitar que nem tudo é equivalente. E quando você olha por esse caminho, talvez a pergunta não seja mais se beleza é subjetiva, mas se nós simplesmente desaprendemos a reconhecê-la. Porque existe uma outra explicação que aparece com muita frequência quando esse assunto surge, que a ideia da beleza é um luxo, algo que depende de dinheiro, de riqueza e de grandes recursos. Mas será que isso é verdade? Ou será que algumas das coisas mais belas da história foram feitas por pessoas extremamente simples, com recursos limitados, mas com um senso muito claro de ordem e cuidado? É justamente isso que eu quero investigar no próximo vídeo. Mas, como essa série dá bastante trabalho para ser construída, eu preciso entender se faz sentido continuar. Então, se esse vídeo chegar a 100 curtidas, eu trago a continuação. Aqui é o Marcelo Maranhão. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. E se quiser se aprofundar mais na arte, na descrição tem meus materiais, incluindo um guia direto ao ponto sobre história da arte, que você consegue ler rapidamente. E se quiser continuar essa conversa ou ver meus trabalhos, me encontra no Instagram. Até mais!